O México explodiu, a guerra está acontecendo bem na fronteira dos Estados Unidos da América, os cartéis estão indo até o fim. Vamos tentar entender o que realmente aconteceu lá, incluindo detalhes chocantes. Está acontecendo uma verdadeira guerra sem regras, o México está afundando no caos e isso é só o começo. Bem, vamos tentar entender por que tudo explodiu justamente agora. Agora, a verdade sobre a Guerra Mexicana. Quem levou o México ao ponto de ebulição? Revelando as causas. Antes de mergulharmos de cabeça nesse assunto, por favor, ative o sininho agora mesmo. Isso ajuda o canal a se espalhar, então é a sua forma de nos agradecer pela informação que trazemos. E para você, assim não vai perder nossos episódios. Espero que essa situação chamada de win-win, ou seja, ganha-ganha, seja boa para todos os lados. Muito bem, agora o México. Os cartéis são um perigo para os americanos que estão do outro lado da fronteira. Aliás, até ontem eu tinha 2 filhas lá. Uma, a mais nova, já foi embora e a mais velha deve ir embora hoje. Eles estão bem longe dos tiroteios, cerca de 2 horas de carro, e vão partir de outro aeroporto, não daquele que foi tomado pelos cartéis, graças a Deus. Bem, vamos falar sobre como o México passou de um estado centralizado para territórios de barões, como acontecia antigamente na Europa e na Ásia, na verdade, principados independentes governados apenas pelos desejos do líder. Hora após hora, dia após dia, o México foi se transformando em um país que não é governado pela capital, mas por pessoas não eleitas. Entre eles há muitos bandidos, e os chefes dos esquadrões da morte vivem segundo suas próprias regras, não respeitam nenhuma lei, moral ou outros supostos avanços. A vida dos súditos não vale nada, absolutamente nada, qualquer desobediência é punida com morte imediata. A crueldade desses criminosos lembra bem, como a de Gengis Khan, por exemplo, ou até supera, às vezes. Os cartéis ficaram tão ricos que podem se dar ao luxo de comprar submarinos, aviões, qualquer tipo de armamento, além de facilmente subornar funcionários. Aqueles que não se deixam corromper geralmente são eliminados. O Estado mexicano não consegue lidar com os cartéis principalmente porque todas as instituições do governo estão literalmente infiltradas. Essa é a palavra certa, infiltradas, por pessoas que informam aos cartéis qualquer decisão, qualquer movimento do governo. A resposta do cartel geralmente é eliminar aqueles que tentam fazer algo contra eles, assim como suas famílias. Ninguém no México, estando no poder, sequer pode pensar nisso. E o planejamento de operações contra os cartéis às vezes acontece quando um cartel, tentando incriminar outro cartel, passa informações para o governo e observa quais concorrentes são eliminados. A proposta dos Estados Unidos de ajuda é vista pelos liberais que estão no poder lá, sim, como mais um ataque de Trump à sua independência. O México, Deus me livre, eles preferem lidar com bandidos do que com os americanos, já provaram isso muitas vezes. Alguns dias atrás eu contei para vocês que o Senado do México votou inesperadamente a favor de permitir a entrada de um pequeno grupo de militares para treinamento conjunto e cooperação, na luta contra os cartéis de drogas, incluindo o fentanil, o tráfico ilegal de armas, tudo o que eles fazem. O Senado autorizou a entrada em território mexicano de um número surpreendente de 12 militares dos Estados Unidos, não apenas para férias, mas para participar de atividades de treinamento de defesa e exercícios conjuntos. Isso foi registrado como permissão temporária para a entrada de militares estrangeiros para treinamentos e troca de experiências com as forças mexicanas, sob controle das autoridades, por período muito limitado. As autoridades apresentaram isso como a implementação da responsabilidade compartilhada entre o México e os Estados Unidos no combate ao crime organizado e ao tráfico de drogas. Sem a chamada renúncia formal, 12 pessoas vão tomar o México. Sem a renúncia formal da soberania mexicana, de jeito nenhum vamos nos render. Como você pode imaginar, Washington pressionou fortemente o México, exigindo resultados duros e verificáveis no combate aos cartéis e ao fluxo de fentanil.
Os cartéis não deram nenhuma atenção à entrada de 12 americanos no México, mas deveriam ter dado. Desde a decisão tomada em 16 de fevereiro e a chegada deles até sábado, 21 de fevereiro, foi realizada uma operação para localizar o chefe de um dos cartéis mais poderosos do México, uma operação planejada. Depois, os mexicanos, sem maiores explicações, foram convidados a destacar forças especiais, que foram enviadas para a vila onde o líder do cartel estava escondido com seus principais auxiliares. Eu duvido muito que eles tenham sido informados sobre quem estavam capturando lá. Estamos falando de um cartel chamado Cartel da Nova Geração de Jalisco, ou seja, Cártel de Jalisco Nueva Generación, e seu líder é Nemésio Cervantes. Um bom sobrenome, né? Ele é conhecido como El Mencho, todo mundo o conhece assim, El Mencho. Ele era considerado um dos traficantes mais procurados, já que o cartel controlava grandes fluxos de cocaína, metanfetamina e, especialmente, fentanil para os Estados Unidos, e era conhecido por uma violência extremamente brutal e ataques contra as autoridades. Segundo autoridades, a operação especial foi feita pelas forças de segurança mexicanas com apoio de agências de inteligência dos Estados Unidos. Bem, eles apresentaram isso de um jeito um pouco diferente. Os americanos o localizaram em uma área rural no estado de Jalisco, cercaram e o feriram durante uma troca de tiros. Bem, e ele, digamos assim, morreu dos ferimentos a caminho do hospital. Morreu, ou sei lá, vai saber, mas disseram que morreu dos ferimentos a caminho do hospital, para que não tentassem resgatá-lo. A eliminação era o objetivo principal por causa disto. O CJNG era considerado um dos cartéis mais poderosos e perigosos da região, diretamente ligado ao tráfico de drogas para os Estados Unidos, extorsões em grande escala e assassinatos no México. Atualmente, de acordo com as informações disponíveis, nas regiões afetadas do México estão ocorrendo ações de retaliação violenta, como incêndios de veículos, bloqueios de estradas e confrontos com as forças de segurança, o que prejudica o transporte e a vida cotidiana das pessoas. No curto prazo, pode-se esperar a continuidade da instabilidade. Novas ações de intimidação são possíveis para mostrar que a estrutura do cartel ainda existe, mas esse cartel, da forma como existia até agora, não existirá mais. A longo prazo, muito vai depender de as autoridades conseguirem não só eliminar a liderança, mas também atacar as finanças do cartel e seus protetores locais. Caso contrário, um líder será substituído por outro e o ciclo de violência continuará. A possibilidade de eliminar completamente o CJNG existe teoricamente, mas na prática eu diria que é pouco provável e não vai acontecer rapidamente. Embora, mais uma vez, o golpe que está sendo dado agora contra ele seja muito forte. Por que é tão difícil destruir completamente o cartel? O CJNG não é apenas um chefe e alguns subchefes, mas sim uma rede de vários grupos locais, uma espécie de franquia, eu diria, que operam sob uma mesma marca e sabem atuar de forma bastante autônoma. Eles têm dinheiro, armas, seus próprios homens na polícia, nos municípios e nos negócios, além de canais internacionais de fornecimento de drogas. Mesmo que a liderança central enfraqueça, parte das estruturas simplesmente vai se juntar a outras alianças ou vai operar sob um novo nome. Bem, então, o que a morte do líder traz, você vai perguntar. Sim, a eliminação de El Mencho é um golpe sério, o sistema de comando desmorona, a disciplina, a confiança mútua e a capacidade de coordenar operações diminuem. Isso cria uma janela de oportunidades para o Estado atacar o dinheiro, os depósitos, os laboratórios, os funcionários corruptos e a liderança intermediária. Se nesse momento as autoridades agirem de forma precisa e coordenada, e eu realmente espero que seja para isso que mandamos nossos caras para lá, o cartel pode ser significativamente enfraquecido e muitos de seus vínculos podem ser rompidos. Quais cenários, digamos, são realistas? Sim, bem, o mais otimista. México e Estados Unidos vão intensificar operações conjuntas destruindo sistematicamente a base financeira e militar. Assim, esse cartel CJNG diminui, se fragmenta e perde grande parte da sua influência. Bem, um cenário mais realista e ao mesmo tempo mais duro. Parte dos líderes morre ou é presa, a estrutura se reorganiza, surgem novos chefes e facções, pode aumentar a violência e as doenças, além da luta pelo controle.
Paralelamente, claro, o Sinaloa ou outros cartéis que também estão localizados nessa região vão tentar tomar territórios do CJNG, o que também traz risco de guerras e não significa diminuição do narcotráfico. Mas isso dá uma oportunidade para as forças federais do governo do México fazerem o que não podiam antes. Ou seja, intervir, porque cada um deles temia por sua vida. E agora a briga entre os cartéis, e ainda por cima uma luta controlada, por assim dizer, é controlada pelos americanos. O que é preciso para ter uma chance real? Bem, não só o uso da força, mas também o combate à corrupção na polícia, se isso é possível ou não, no exército, lá também na promotoria, na proteção de prefeitos, jornalistas, ativistas, não sei se é possível protegê-los, é possível, provavelmente é possível. Programas econômicos em áreas onde jovens entram nos cartéis devido à pobreza. É bonito falar, mas não está claro como fazer. Sem isso, eliminar um cartel geralmente resulta no surgimento de outros, sem resolver os problemas. E o que acontece? Se os Estados Unidos intervirem de forma dura, os próprios Estados Unidos sim, estamos falando da opção em que Washington declara oficialmente os cartéis como uma ameaça à segurança nacional. Usa forças especiais, ataques próprios, talvez ataques a alvos no interior do México, mesmo sem o consentimento total do México. Bem, o que é o México? Ou é o presidente ou é o Senado. O que isso pode significar? Pode ser positivo? Ataques rápidos a laboratórios, depósitos, centros de comando, eliminação de parte da liderança, unidades de elite e cartéis, choque temporário, desorientação. Principalmente se houver pressão financeira e logística ao mesmo tempo. Mas seria ótimo fazer isso. Só não pode exagerar porque há desvantagens e riscos que podem superar os benefícios. Existe o risco de violência retaliatória nos Estados Unidos, atentados, assassinatos de autoridades, ataques à infraestrutura, bloqueio até mesmo de postos fronteiriços, ataques contra negócios dos Estados Unidos no México. O que é mais fácil, sim, uma crise política aguda no México, acusações de violação de soberania, de que os Estados Unidos estão interferindo novamente, aumento do sentimento anti-americano que será alimentado com dinheiro dos cartéis, naturalmente, e possível interrupção da cooperação em segurança e imigração. A experiência histórica da guerra contra as drogas no México mostra que a militarização sem resolver os problemas institucionais leva ao aumento dos assassinatos e ao surgimento de novos grupos criminosos. Na verdade, os cartéis se fragmentam e surgem dezenas de novos grupos menores. Mesmo uma grande campanha militar dos Estados Unidos quase certamente não eliminará os cartéis, mas apenas reformulará o cenário. Alguns grupos enfraquecerão, outros se fortalecerão, mas a violência e os negócios seguirão. Um cenário mais realista é o estrangulamento. Essa opção depende da cooperação com o México e de um jogo de longo prazo, com menos espetáculo e mais trabalho sistemático. Os elementos-chave são finanças, sanções contra os chefes e suas redes, congelamento de ativos, ataques à lavagem de dinheiro por meio de bancos, imóveis, empresas comerciais nos Estados Unidos e no exterior que começam a lavar dinheiro, não se envolver em relações, verificar se o dinheiro veio deles. Caso contrário, haverá sérios problemas com a liderança dos Estados Unidos e o Departamento do Tesouro. A inteligência focada no elo intermediário não é só caçar os chefes, mas uma eliminação sistemática de gerentes, agentes de logística, policiais corruptos, polícias locais, que garantem o funcionamento diário dos cartéis. Reforço das instituições mexicanas, ajuda na reforma da polícia e da promotoria, programas anticorrupção, proteção de juízes, prefeitos e jornalistas. Redução da demanda nos Estados Unidos? Este é um momento difícil. Controle dos opioides prescritos, tratamento da dependência, prevenção. Sem isso, o negócio de tráfico de drogas simplesmente se adaptará às novas condições. Isso não trará um efeito rápido, mas sim um efeito mais sustentável. Afinal, conseguimos lidar com o tabagismo, conseguimos lidar com o cigarro, com o tabaco. Existem pessoas que ainda fumam muito, mas nem de perto é o que era antes. Mas se a margem de lucro diminuir e o risco para os cartéis aumentar, parte dos jovens sai do crime e o nível de violência cai. A longo prazo, mesmo que alguns grupos continuem existindo, há menos chances de uma grande escalada.
e um concorrente direto dos Estados Unidos, o México, que vai proteger seus cartéis por todos os motivos mencionados acima, como acontece hoje no estado de Minnesota. Eles protegem seus bandidos porque dependem desses bandidos. O que eu estou dizendo é politicamente menos espetacular. Não há imagens bonitas de ataques com mísseis, por isso, dentro dos Estados Unidos, os populistas vão continuar exigindo ataques contra os cartéis. Assim como bombardeamos o Estado Islâmico, vamos bombardear eles também. Isso exige uma verdadeira vontade política do México, sem combater a corrupção dentro do próprio México. Qualquer pressão externa tem um efeito limitado. A probabilidade de um cenário de uso da força, claro, aumentou, mas ainda está longe de ataques diretos ao México. Uma combinação real de pressão e operações pontuais, chamadas de operações cinzentas. Trump já se precaveu juridicamente. Foram impostas tarifas contra o México sob o pretexto do fentanil e da migração. Parte dos cartéis mexicanos foi designada como organizações terroristas estrangeiras, o que abre acesso às ferramentas do Pentágono e da comunidade de inteligência. No Congresso existem projetos de lei como o Drug Cartel Terrorist Designation Act, que exige diretamente reconhecer Sinaloa, CJNG e outros como terroristas. Com a maioria republicana, a pressão só vai aumentar. Já existe uma diretriz secreta do Trump para o Pentágono, altamente secreta, sobre a qual as pessoas certas sabem sim, mas ela foi vazada para que os mexicanos fiquem cientes. Usar as forças armadas contra os cartéis latino-americanos, incluindo operações em territórios estrangeiros e no mar, ao mesmo tempo, é uma solução real de ações militares e quase militares contra os narcocartéis fora do México. Um ataque a navios na Venezuela, aumento da presença na região, o que mostra a todos eles a nossa seriedade e disposição para tomar medidas de força. Mas e os relatórios do governo? Os especialistas alertam diretamente que uma intervenção unilateral no México pode prejudicar a cooperação, além de afetar acordos comerciais e migratórios. Ou seja, o custo para os Estados Unidos será alto. A questão é, o que é mais importante para nós, a prioridade, Monroe, sobre a qual falamos, ou pelo menos um agravamento temporário das relações com o México. O compromisso provável é apostar oficialmente em operações conjuntas, como El Mencho, com a participação de um grupo militar dos Estados Unidos, e de forma não oficial, Guarda Costeira, os chamados drones, forças especiais, inteligência, negando a presença direta deles lá. Como isso ficaria na fronteira dos Estados Unidos? Reforço da militarização das fronteiras, mais militares e Guarda Nacional na vigilância, infraestrutura, novos sistemas antidrones, controle ampliado de cargas e pessoas. As apreensões de fentanil já estão aumentando, mas os dados mostram que o fluxo se adapta, eles desaparecem, apenas mudam as rotas. Risco de ataques de retaliação dos cartéis contra a infraestrutura de fronteira, pontes, postos de fronteira, linhas de abastecimento. Bem, e também contra alvos específicos no Texas, Arizona e Califórnia. Se os Estados Unidos realmente seguirem o caminho militar pelo cenário militar, isso causaria, caso atacássemos seriamente, uma crise política muito forte no México. Um ataque aberto dos Estados Unidos aos cartéis dentro do país beneficiaria nacionalistas e a esquerda. A pressão para romper a cooperação e responder de forma dura será enorme. A violência dentro do México certamente aumentará. Pesquisas sobre militarização e guerra às drogas mostram que a pressão militar sem reformas aumenta o número de assassinatos e fragmenta os cartéis em estruturas mais caóticas. Em caso de agravamento total, o México pode começar a limitar a cooperação de inteligência, acordos migratórios e até usar alavancas econômicas em resposta a tarifas e ameaças de força. Ou seja, mais uma vez, eles vão proteger seus cartéis com todas as suas forças, mesmo que mal possam esperar para, talvez um dia, se livrar deles? Hoje, as ruas de Jalisco, Guanajuato, Axquihuato, Michoacán, não são iluminadas por postes de luz, mas sim pelo fogo de carros em chamas, rajadas de metralhadora. Cidades inteiras se escondem atrás de portas trancadas.
Mas cada novo golpe contra os cartéis não apaga a guerra, e sim a fragmenta em dezenas de pequenas frentes, transformando o norte do México em uma zona onde amanhã pode começar uma verdadeira guerra de guerrilha, bem na fronteira com os Estados Unidos. E quando os fluxos de drogas, refugiados e pessoas armadas atravessarem a linha que no mapa chamam de fronteira, os Estados Unidos terão que responder a uma pergunta da qual fugimos por décadas: essa crise é deles ou já é nossa crise? De verdade? Parece que Trump já chamou isso de nossa crise. E quando as coisas começarem a se desenrolar, por assim dizer, quando ficar claro o que está acontecendo, eu farei mais um programa. E na próxima parte vamos analisar como a própria América está mudando quando o fogo da guerra mexicana começa a se refletir em suas vitrines. A guerra, afinal, não tem fronteiras, né, senhoras e senhores? Essas são as fronteiras. Às vezes fingem que não conhecem a guerra, mas na verdade, se pegou fogo lá, pode pegar fogo aqui também. Pelo menos o turismo para o México, em breve, acho que vai ser limitado. No mínimo, adeus, até a próxima vez.